Aleluias. A igreja, ela às vezes precisa de enfrentar alguns desafios para fortalecer a nossa fé. Mas, se nós cantamos o inferno não pode prevalecer contra a igreja, não pode ser só palavra, igreja. Aquele que está com a mão na arada, escute isso. Se você encontrar alguém que a lei humana fez algo para ele, que tirou ele da vontade de Deus, ele não está com a mão no arado. Porque que aquele que está com a mão no arado, Deus protege, Deus cuida e Deus livra. Só não tire a mão do arado. Não tire a mão do arado que o Senhor te protege. Agora, como orar por alguém que você não sabe o que Deus tem na vida dele? Né? Para que você quer ficar aqui? Essa é a pergunta, né, que eles fazem para a gente. Por que você tem que ficar nos Estados Unidos? Quando eu fui na corte, foi a pergunta que eles fizeram para mim. Por que você tem que estar aqui? E aí você tem que ter um motivo. Que motivo você tá aqui, né? Então que o Senhor possa nos guardar nesse dia. E agora você pode respirar, porque você está na casa do Pai, você chegou. Amém. Quantos dirigiram aí meio tenso hoje, olhando assim para lá? Você chegou, você está aqui. Levanta aí para nós lermos um texto, só para você dar aquela relaxada. Isso. Que eu quero ler 3 textos para você antes de nós partirmos para a ministração. O primeiro texto está em João 10:10. Você talvez tenha decorado, mas nós vamos falar ele juntos. Se tiver aqui na tela, daria para a gente falar até junto, né? Vamos lá, João 10:10. 1, 2, 3. O ladrão veio apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Segundo texto, abre aí mídia, João 14, verso 12 ao 14. Vamos lá juntos, você lê aí, eu leio aqui. 1, 2, 3. Em verdade... Vixe, eu vou ter que ir lá, porque a minha versão está diferente. Vamos lá. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Amém? Mais um só antes de você sentar, e depois você fica sentado e eu em pé pregando. Filipenses 2, verso 9 ao 11, a mídia está on, meu filho. Olha aí, uma salva de palmas para a mídia. Aleluia. Tem que aplaudir eles também, que só fica lá atrás, a gente só olha para lá quando é alguma coisa errada, né? Então você aplaude ele também. Vamos lá. 1, 2, 3. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Muda? Para que o nome de Jesus seja todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Verso 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Dê a ele uma salva de palmas. E pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ativar nossa fé nesse dia, porque hoje eu quero falar com você sobre esses textos que a gente leu aqui, resume no tema dessa mensagem. Você vai repetir comigo o tema dessa mensagem. Eu vou falar e depois nós repetimos juntos. Há poder no nome de Jesus. Agora vamos juntos? Há poder no nome de Jesus. É o que nós olhamos aqui através desses textos, que hoje nós estamos falando sobre um líder que empodera. E nós vamos falar desse poder que existe no nome de Jesus. Porque quando nós olhamos, e eu estava falando para alguém hoje, por que às vezes a pessoa chama um pastor para orar, para expulsar o demônio de alguém? Por que ela mesma não orou? Se ela sabe que existe poder no nome de Jesus, é só ela orar e o demônio sai. Mas às vezes não sai, não é? Por quê? O pastor é melhor do que a pessoa? Não. É falta de conhecimento. Porque às vezes nós achamos que é só falar, em nome de Jesus. Aí é a mágica, né? Não. Você tem que conhecer quem é esse Jesus para você falar do nome dele. Imagina você chegar na venda e falar assim, vou fazer uma compra aqui, mas aí você coloca no nome do Davis aí. O pastor Davis. Pastor Davis, eu conheço, você não conhece? Não. Então nós precisamos conhecer o nome de Jesus, porque o poder no nome de alguém é adquirido através de alguns fatores distintos. Se você vai perante um juiz, o juiz ele tem o poder para assinar,
para você na liberdade ou para sua prisão. Você vai na frente do seu patrão, o seu patrão tem o poder de decidir no trabalho, se ele quer você lá, se ele não quer você lá. O motorista, a mesma coisa, é ele que está com a direção. Você pode até falar, vira para a esquerda, vira para a direita, mas ele que vai decidir para onde ele está. Agora, a mulher, ela manda no homem. Brincadeira. A mulher tem o poder de mandar no homem. A gente não admite, mas o que eu falo sempre com a minha esposa, lá em casa a última palavra é minha. Eu falei, esse ano nós vamos fazer apenas o deck aqui, em volta da piscina, e acabou. Ela falou, ok. Aí fizemos o deck, acabou o deck, aí ela sentou, olhou assim, agora só falta o meu fogão de lenha daquele lado lá. Aí eu falei, não. Nós vamos fazer o fogão de lenha aqui. E acabou. É eu que decido aqui. Entendeu? Homem sábio faz isso. Então deixa a sua esposa pensar, entendeu? Que é ela que está decidindo, mas é você que está dando a última palavra. Então, eu não sei na sua casa, mas lá em casa eu prefiro manter a paz do que olhar quem é que está certo e quem está errado. Então, o poder, ele é confiado a alguém que está fazendo algo por outros. Eu vou repetir. O poder, ele só é confiado a uma pessoa que está fazendo algo por outros. Por que existe o patrão? Porque ele está fazendo algo que está beneficiando pessoas, está dando emprego, ele está dando direção. Por que existe o juiz? Porque ele está ali para decidir a vida das pessoas. Por que existe Jesus? Boa pergunta. Vamos lá, porque nós só estamos iniciando a mensagem. Porque o que Jesus nos ensina é que líderes cristãos, eles devem liderar a igreja, a sua vida, a sua família com visão do reino. Eu e você precisamos liderar com visão do reino. E aquele que... por que a visão do reino é difícil hoje, da gente liderar com visão do reino? Porque a visão do reino, ela incomoda a visão terrena. A visão do reino é quando você fala assim, eu não trabalho fim de semana. Por quê? Porque eu dediquei ao Senhor. Aí a pessoa fala, está perdendo dinheiro, porque poderia estar trabalhando fim de semana. Lógico, estou usando um exemplo aqui. Nada de errado com você trabalhar fim de semana. Mas às vezes Deus vai colocar algo no seu coração que vai incomodar alguém. E aí, você está ok com isso? Porque eu não escuto música secular. Mas aí, um dia alguém falou, não, pastor não escuta música secular. Aí depois essa pessoa veio me falar, pastor, me prova na Bíblia, onde está escrito que música secular é pecado. Eu falei, por que você está falando isso? Não, porque fulano de tal falou que você não escuta música secular. Eu falei, não, deixa eu contar a minha história. Porque é assim que as pessoas querem decifrar aqui. Ela olha para você, ela julga pelo seu posicionamento e aí ela te fuzila. A minha história da música secular é porque eu era cantor de bar e eu fiz um voto com o Senhor. Não tenho nada contra a música secular, mas eu fiz um voto com o Senhor de não escutar. Só para você depois não criar a história na sua cabeça, amém? Mas escuta a música da crente, aleluias. Então, quando Jesus, nesse primeiro texto que nós lemos aqui, ele fala, eu vim para dar vida e vida abundância, com abundância para você, ele não está falando aqui de uma conta bancária cheia, de um carro novo na garagem, numa casa própria, a gente confunde muito isso. Tudo bem se ele te der isso, mas o texto de João 10:10 está falando de uma visão espiritual. O que ele está falando aqui é, eu vim para te dar vida e vida eterna. Você perdeu um glória aí. A pessoa que confunde hoje em dia que a vida abundante é uma vida boa, ela esqueceu de olhar no original o que significa. Porque a vida que Jesus está falando aqui, a palavra é Zoe, que é uma vida eterna, espiritual, divina, não é a bios ou a biologia, né? Estudo. Então, você e eu precisamos ir a fundo para entender quem é Jesus, porque quando você declarar mais uma vez que existe poder no nome de Jesus, as coisas precisam abrir. As portas precisam abrir, o Senhor precisa prover, mas por quê? Porque você é alguém que conhece. Então, não é apenas ter uma vida boa na terra, é viver uma realidade do céu na terra. Uma realidade do céu na terra. Quando você começa a viver uma realidade do céu na terra, Ana, sabe o que acontece? A terra não consegue te ferir mais. Como que eu sei, pastor, que eu estou vivendo a realidade do céu na terra? É quando se alguém vir ali e bater no meu carro e der perca total, eu não estiver dentro, eu olhar e falar assim, uau, que livramento. Ao invés de falar, perdi um carro. Isso é viver uma realidade
dos céus. Ah, tem pessoa falando de você, diz aqui. Está perdendo o tempo dela falando de mim? Porque eu vivo uma realidade dos céus na terra. Então, o que o texto está nos ensinando aqui é que eu e você precisamos viver essa vida abundante, ou seja, transbordante, em excesso, mais do que suficiente, mais do que o necessário. Então, não aceite as pessoas falar assim, ai, eu só gostaria do necessário, para mim estava bom. Você ouviu alguém falar assim? Sabe o que é isso? E desculpe, se você está aqui, você vai ouvir o que é isso. Uma pessoa que fala assim, eu só quero o suficiente, pastor, está bom para mim. É uma pessoa egoísta e sem entendimento. Porque se está bom para você, só o necessário, é sinal de que você não tem intenção nenhuma de abençoar alguém. Viu o risco? Se está bom para mim o necessário, não, para mim está bom. Se eu ganhar só para pagar minhas contas, está bom. Ah, é? Então, para que Deus vai manter você na face da terra? Se tudo que você quer é pagar suas contas, não consegue pagar um lanche para um mendigo, não consegue ajudar alguém. Não, eu e você precisamos estar contribuindo na vida de alguém. Eu vou dar uma porrada nesse mosquito. Cadê sua raquete, Graciele? Graciele tem uma raquete lá de choque que eu deveria estar com ela aqui. Tem um mosquito rodando aqui. Eu tomei banho, tá, gente? Aleluias. Então não seja egoísta, Deus quer depositar mais sobre a minha vida e para a sua, não é para nós nos ostentarmos e falar que temos mais, é porque quem tem mais é uma pessoa que tem que ter visão do reino para falar quem é que eu posso abençoar, aonde eu posso ir, quem eu posso ajudar. É para isso que você tem recursos. Quer ficar rico? Para quê? A pergunta é essa, para que eu quero recurso? Para que eu quero documento? Tem gente que está orando, querendo documento nesse país, mas não abre uma lei para o infeliz, sabe por quê? Porque tudo que ele quer é visitar a família dele no Brasil. Para que Deus vai abençoar você com um documento para você visitar sua família no Brasil? Desculpa, eu estou sendo insensível agora, mas o reino precisa estar dentro disso aí. Eu estou esperando ainda meus documentos, mas eu já fiz um voto com o Senhor. Falei, Senhor, no dia que chegar, eu vou no Brasil, eu quero ver minha mãe, que tem 20 anos que eu não vejo ela. Só que eu vou pegar minha mãe e nós vamos para o Rio de Janeiro, porque eu quero pregar, nós vamos pastor lá, eu vou para Goiás, porque eu quero ministrar lá, e eu quero ir depois para Israel, porque eu quero conhecer a terra da onde eu prego e ainda não pisei lá. Onde está o reino dentro dos seus projetos? Porque se o reino estiver dentro do seu projeto, o céu ele vai ligar a sirene e falar, vamos atender, porque esse aí está disposto a abençoar. Então uma vida abundante é aquele que quer receber para transbordar no ambiente que está. John Maxwell ele diz assim, os líderes se tornam grandes não pelo seu poder, mas pela capacidade de empoderar outros. Você quer ser grande no reino de Deus? Sirva, como nós pregamos aqui. Jesus nos ensina a viver essa vida além dos limites naturais. Porque semana passada eu preguei isso lá em Nurk, tudo o que acontece nas nossas vidas, nós temos que entender qual ambiente nós estamos pisando. Porque tem pessoa que só serve para chorar com você, mas ele não tem força para orar e abençoar a sua vida. Tem pessoa que ela consegue celebrar com você se você comprar um carro, mas só se ela tiver 2. Tem pessoa que consegue celebrar você pegar mais 2 casinhas para você limpar, só se ela tiver 30. Mas no dia em que você tiver 30 e ela tiver com 15... Quem acha que também chegou? É pessoa que não consegue celebrar com você. Você tem que viver com pessoas que celebram a sua vida e falam, meu irmão, vai com tudo. Se você crescer, eu sou seu amigo. Você não está entendendo? Você pode comprar a lancha porque você tem dinheiro, mas eu vou andar. Entendeu? Eu não tenho inveja de ninguém, porque se você tem algo que eu não tenho, é uma possibilidade de eu andar e postar ainda, sem pagar nada. Glória! Então não inveje do seu irmão. Viva a sua própria história. Existe um poder no nome de Jesus para abençoar todo crente que está pronto a abençoar a história de alguém. Um texto que eu quero ler para você agora está em Efésios. Se você tem a sua Bíblia, vai para lá. Se você não tem, acompanha no telão. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, Paulo, ele nos fala a respeito de viver esse sobrenatural de Deus. Ele fala que quem crê no impossível vive o sobrenatural.
Repetindo, quem crê no impossível vive o sobrenatural. Se eu creio apenas no possível, eu não vou viver o sobrenatural. Efésios 3, versículo 18 ao 21, eu vou ler para você. Assim vocês perceberão com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo e conhecerão esse amor que excede todo o conhecimento. Para quê? Para que sejam cheios da plenitude de quem? De Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, segundo o seu poder. Há poder no nome de quem? De Jesus. É o poder dele que atua em nós. E a ele seja a glória na igreja de Cristo Jesus, por todas as gerações e por todos os séculos dos séculos. E você diga um amém aí. Amém. Então há poder no nome de Jesus. O poder não está na pessoa, ou seja, no pastor ou no líder. O poder está no nome de Jesus. Então, quando você, na sua casa, passar por alguma coisa, se você puder, sim, chama um pastor, chama um líder para orar, mas o poder não está no nome do pastor. O poder está no nome de Jesus. Na palavra de Deus, e nós vamos ler daqui a pouco para você, mas a palavra de Deus mostra que Paulo, ele nos diz aqui nesse texto que o poder de Jesus, ele é capaz de exceder os nossos pensamentos, os nossos entendimentos, os nossos pedidos. Este é o convite para nós usarmos o nome de Jesus com poder. Porque vai chegar um momento em que você vai ter que falar o nome de Jesus. Eu lembro, acho que foi 2017, 2018, que a gente liderava jovens e às vezes eu ia tocar o teclado antes de eu pregar. Na hora que eu começava a primeira música, brum, caíam uns 10 endemoniados. E eu falei, meu Deus do céu, eu não sei expulsar demônio. Mas eles falam que é poder no nome de Jesus e eu não conhecia. E eu lembro que alguns saíam, outros não. Alguns aí eu tentava ler a Bíblia, às vezes botava até o cara para segurar lá, segura essa pessoa, e o demônio jogava o cara lá na parede. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? O Senhor estava trabalhando no meu coração para eu conhecer mais Ele. Porque quando você conhece, oh aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Se você seguir o Jesus carpinteiro, tem poder nesse aí não. Se você seguir o Jesus, o Baby Jesus, também quando você orar, você não vai sentir que existe poder para libertar alguém. Mas agora, se você servir ao Jesus, que no princípio, como João fala, ele estava com Deus, ele era Deus. O verbo, ele se fez carne. Não é que ele diminuiu de ser Deus, o mesmo Deus veio a ser carne. Ele enfrentou tudo o que nós enfrentamos aqui, mas sem pecado. Ele morreu, mas a morte não conseguiu segurar ele. Aí ele ressuscita, ele volta para os céus e ele fala assim, agora, esse poder que eu exerci dentro de tudo isso, está dentro de você. Agora, com esse entendimento, demônio caiu aqui, pode parar de brincadeira. Sai em nome de Jesus. Tem que sair. Aconteceu alguma coisa dentro da sua casa, caiu panela, você tá... Gente, eu vi um vulto. Há poder no nome de Jesus. Na minha casa eu quero ver anjo. Na minha casa eu quero ver trombeta tocar. Eu não quero ver nada maligno. E há poder no nome de Jesus e tem que cessar. Porque às vezes nós queremos, e eu às vezes escuto história de pessoas sendo oprimidas por visões ou sonhos, ou o demônio falou dentro de casa. Mas sabe, deixa eu ser bem sincero, às vezes nós queremos brincar com as trevas. Porque nós estamos falando, só sai para lá. Nós não estamos falando como Jesus disse em Mateus 4. Basta, está escrito, adore somente o Senhor. Quando acontecer alguma coisa, lembra, existe poder no nome desse Jesus que você serve. Bota a mão na cabeça do seu filho assim e fala, há poder no nome de Jesus para guardar sua mente. Coloca a mão na maçaneta do seu carro quando você for entrar e fala assim, há poder no nome de Jesus para cobrir esse carro aqui. Quando você entrar naquela casa ou no seu trabalho, fala, há poder no nome de Jesus para manter esse trabalho aqui, porque eu preciso para abençoar minha família, abençoar outras pessoas, abençoar a igreja. Há poder no nome de Jesus. Em Marcos, no capítulo 16, Jesus ele empoderou os discípulos para essa obra que ele chamou. Quando Jesus chama alguém, ele empodera, ele dá a chave.
para essa pessoa. Marcos capítulo 16, verso 17 ao 19 diz assim: estes sinais acompanharão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, se beber algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou à direita de Deus. Antes de ser levado aos céus após ressuscitar, sabe o que Jesus faz? Porque se eu tiver ido embora agora, eu preciso dar uma instrução para alguém, eu vou falar a coisa mais importante que precisa ser falada. E Jesus está subindo aos céus e o que ele fala? Nada lhe fará mal. Se você impor a mão em meu nome, precisa sair. Impor a mão sobre os doentes, eles precisam ser curados. E Jesus vai ser levado aos céus ali e ele envia o Espírito Santo para morar dentro de nós. Pecadores, pessoas inconstantes. Porque se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos falar assim, meu Deus, que dia que Jesus vai me usar? Porque um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal. Um dia eu estou sem pecado, outro dia eu estou na lama. A vida do ser humano é essa, e não é só a sua ou a minha, não, é a vida da história da humanidade. Mas Deus é misericordioso, e Ele usa os disponíveis. Porque Ele pegou Moisés, depois de ter assassinado um egípcio, e Ele chamou ele de libertador do Egito. Como assim? Misericórdia. A partir do momento em que eu e você nos posicionamos no reino, existe uma autoridade espiritual que cai sobre a sua vida. Eu lembro quando eu fui corrigido bem duro sobre a minha pregação, quando eu estava treinando, falou assim, sua pregação está muito pobre, aquilo foi difícil para me ouvir, do meu mentor, e eu balancei para não cair, já passou na minha cabeça assim, eu posso desistir, isso aqui não é para mim, eu sou um introvertido, quando eu estou pregando, realmente as pessoas olham para mim com cara de... Sabe muitas coisas na sua mente? Aí sabe o que eu fiz? Eu escutei uma palavrinha só que me deu fé. No finalzinho, essa pessoa falou assim, a sua sorte é que a graça de Deus está sobre a sua vida. Eu peguei aquilo ali, Jeane. Falei, o resto eu rejeito em nome de Jesus. A graça de Jesus está sobre a minha vida, eu estou em um processo de transformação, eu não estou bom hoje, mas um dia eu vou estar, eu vou continuar caminhando. Eu caí, levanto de novo. Eu errei, eu vou consertar. Mas não desista do processo que Deus te colocou, porque a graça de Deus está sobre a sua vida. Aleluia! Aquele que se posiciona, Deus usa para abençoar outras pessoas. É necessário ter vida de Deus para receber o poder de Cristo. E a força do nome de Jesus, ela está em algo que nós carregamos e não no que a gente fala. Porque, como a gente falou no início, eu estou ensinando você aqui a usar o nome de Jesus com poder, tá? Na sua casa, nas suas situações. Não é, sai em nome de Jesus, o pastor falou lá. Sai em nome de Jesus, tem que sair. O que você carrega? Porque não é o que você fala, é o que você carrega. Porque você pode chegar, igual alguém conversou comigo esses dias, falou, não, mas eu cheguei lá, e eu falei para a pessoa quanto que eu ganho, eu falei para a pessoa que eu sou cliente de fulano, ciclano, e não fui aprovado ainda. Eu falei, mas o que? Você levou os documentos provando? Não, ele não quis acreditar nas minhas palavras. Por quê? Você não carregou algo. No mundo espiritual é a mesma coisa. Qual é a vida que eu estou tendo com Deus? Qual é a vida que você está tendo com Deus? Quando Jesus, ele fala aqui, no meu nome vocês vão falar em novas línguas, vocês vão curar doentes, vocês vão libertar os cativos, vai dar vista aos cegos, vocês vão estar imunes a veneno mortal. O nome de Jesus, ele nos dá poder para vencer o maligno. Veneno nenhum pega, macumba nenhuma pega. Não existe isso. Se alguém fez macumba para você, comprou galinha à toa, gastou dinheiro com cachaça à toa. Não pega. Mas, volta a pergunta. O que você carrega? Porque se você não estiver carregando nada, tenha medo sim. Porque pega. Aí está a diferença. Porque agora eu respondi a dúvida do seu coração. Porque você falou, mas fulano de tal é crente, parece que macumba pegou nele, não sei o que. O que ele está carregando? O que essa pessoa está carregando? Porque eu tenho certeza do que eu estou carregando. Eu não sou perfeito.
Eu erro, mas eu tenho certeza do que eu estou carregando. Então, se alguém levantar contra mim, está fazendo igual Golias levantando contra Davi. Não, você está levantando é contra mim, não, você está levantando é contra Deus. Eu estou servindo é a Deus, então tudo que eu estou fazendo aqui é Deus que está me protegendo. Atos 3, versículos 6 e 7, que hoje eu estou com o tempo um pouquinho acelerado. Atos 3, estou com o tempo, aleluia. Alguém falou que eu estou com tempo. Atos 3, capítulo 3, versos 6 a 8, diz assim, porque aqui nós vemos esse exemplo de alguém que caminhou com Jesus, Pedro, e agora ele está com o poder sobre as mãos dele. E ele precisa agora exercer isso. Tá? Porque uma coisa é você entrar no Legacy e fazer o seu estudo. Uma coisa é você entrar numa aula de capelania, como nós fizemos aí. Semana que vem eu quero orar por você que fez a capelania. Se você está online, venha semana que vem para me orar por você. Mas outra coisa é você exercer. Porque eu falei isso no final da capelania, né? Um brasão sem uma ação vira um troféu empoeirado. Eu e você, nós precisamos exercer aquilo que nós estamos aprendendo. E aqui Pedro, ele está com essa oportunidade. No capítulo 3, versos 6 e 8 de Atos, ele ali está indo para o templo, igual você, está indo para a igreja, e ele encontra alguém necessitado. E aí essa pessoa pede para ele ali, é um pedinte, ele pede mais um pouquinho de esmola. E aí Pedro, no versículo 6, ele fala, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu dou a você. Olha aí, carrega algo. É alguém que carrega algo. O que eu tenho, eu dou a você. E às vezes a gente fica com vergonha de falar, ai, nossa, menina, eu não posso te ajudar com nada, mas eu vou estar orando por você. Opa, que isso? Você está ajudando. Ah, se eu tivesse dinheiro, eu até pagava para você, mas eu vou orar, né? Não. Fala, eu estou orando por você. Além da oração, o que eu posso fazer a mais? Porque a oração vale mais do que qualquer outra coisa. E Pedro fala aqui, olha, o que eu tenho, eu te dou em nome de Jesus. Olha, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E segurando a mão direita, ele ajudou ele a levantar e imediatamente os pés, os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto ele pôs em pé e começou a andar. E depois ele entrou com eles no pátio do templo, saltando e glorificando o nome do Senhor. Foi confiado a nós um poder que o dinheiro, posição ou status não consegue ultrapassar. Você tem um poder de mover a caneta de um juiz, você tem um poder nas suas mãos de mover o decreto do médico. Não aceite. Sim, se o médico falar sobre uma doença ou sobre algo que você precisa tratar, sim, vá tratar, mas não acredite que aquilo ali é a palavra final. Fala, não, a minha palavra final, ela vem do Deus que eu sirvo. Ele é o Deus dos céus, Ele é o Deus da terra, Ele tem feito maravilhas na minha vida e eu vou continuar servindo e declarando que existe poder no nome de Jesus. Será que você pode declarar isso mais uma vez? Diga, há poder no nome de Jesus. Pedro e João, eles estavam expressando aqui o que eles receberam. E eu quero que nessa noite eu vou orar por você para que você, se não recebeu ainda esse empoderamento, que você receba nessa noite. Que é a convicção de que você não é menos do que uma outra pessoa porque você não tem uma posição ministerial. Mas o que você carrega? Hoje você vai sair daqui carregando vida de Deus, em nome de Jesus. Vai sair daqui carregando vida de Deus. Não vai viver mais com medo, não vai viver mais correndo das coisas, vai resolver as coisas. Porque eu estava conversando com alguém esses dias e falando, da nossa boca não pode sair 2 rios. Tem pessoa que às vezes eu chego na conversa e falo, gente, cuidado aí, o pastor chegou. É um sinal de que estava falando algo que, se eu não estivesse lá, continuaria a conversa. Isso se chama 2 rios. Isso se chama 2 vidas. Se você e eu temos 2 vidas, nós não estamos carregando vida de Deus, não. Porque Ele não aceita dividir a sua glória. Quando você carrega a vida de Deus, você pode andar de olho fechado, falar de olho fechado. Quem chegou, é o presidente, é o pastor, pode chegar, porque o que eu falo aqui, eu falo nesse ambiente, eu falo no outro ambiente, eu falo no outro. Não é aquela conversinha assim de, falar aqui, mas só para nós aqui, tá? Não deixa fulano saber não. Menina, você escutou lá? Grupo de fofoca. Cuidado, porque isso aí pode estar tirando o poder de Deus da sua vida.
Quando você fala, não, Deus vai fazer em nome de Jesus, ele fala, no meu nome não. Igual aquele meme que tem aí, né? O cara fala, Ferrari, vou comprar essa Ferrari em nome de Jesus. Aí Jesus aparece e fala, não, no meu nome não. Vai limpar o seu lá no Serasa. E às vezes nós estamos querendo colocar o nome de Jesus em dívida que a gente está fazendo. Calma aí. Então tenha uma vida cheia do poder de Deus. No versículo 10 de Efésios 6, Paulo ele diz, olha, finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aqui em Efésios 6, ele fala das armaduras de Deus, ele cita sobre as armaduras de Deus, e as armaduras de Deus é para alguém que decidiu caminhar cheio do Espírito Santo, não é para qualquer um. O capacete da salvação. Vista o capacete da salvação. Você sabe, se eu pudesse, eu descrevia cada parte da armadura. Mas eu vou falar só sobre o capacete da salvação. O capacete da salvação é você ter a mente de Cristo. E aí, como que uma pessoa que não busca o Senhor, vive de qualquer maneira, tem a mente de Cristo? Não tem. Aí o capacete da salvação não cabe em você. Então, por isso que eu quero que nós saímos daqui entendendo hoje que para viver uma vida cheia do poder de Deus e ter a proteção de Deus sobre nós, tem que colocar o capacete da salvação, tem que colocar a couraça da justiça, tem que vestir você com as coisas de Deus. Quantos estão entendendo aí? Em 2 Timóteo 1,7, só vou mencionar para você, vai aparecer aqui, Paulo ali, ele instrui Timóteo e ele fala duro com ele. No versículo 7 do primeiro capítulo, ele fala assim, olha, Deus não te deu um espírito de covardia. Por que ele virou para Timóteo, um pastor, alguém que estava liderando a igreja em Éfeso, ele vira para ele e fala, Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e domínio próprio. Você não é igual a todo mundo. Todo mundo está fazendo, todo mundo faz assim, todo mundo vai... Não, você não é todo mundo. Timóteo, Deus está falando para Timóteos aqui hoje. O espírito que Deus te deu não é de covardia. Pastor, é só eu deletar, é só eu bloquear o telefone. Não, você não é covarde. Você não é covarde, você vai voltar e você vai alinhar as coisas. Aleluias. Deus está endireitando aqui dentro de mim e de você pensamentos que você estava já planejando para fazer coisa errada. Mas aí hoje o Senhor está aqui para corrigir, alinhar a nossa vida para saber, olha, se você não fizer o que é errado, eu te protejo no que é certo. Porque às vezes nós queremos proteção do Senhor, principalmente agora. Vai sair de casa, nossa, mas fica crente de fogo. Vai sair de casa, vai orando e falando em língua e música de Deus tocando. Aleluia, ó. Até que o Senhor venha, no aperto. Mas nós não precisamos viver assim. Não precisamos viver com medo. Sabe, esse mesmo temor que está acontecendo agora por causa de um apertinho do ser humano, tenta viver ele quando isso aí passar, quando você pegar seu documento, quando as coisas passarem. Mas entenda, a gravidade desse mundo é maior do que o que você está sabendo. Você viu o que está acontecendo em Israel? Israel é o relógio do mundo. O que acontece com Israel não tem nada a ver com você? Tem sim. Tem a ver comigo, tem a ver com você. Nós somos igreja. E em Apocalipse, se você estudar, você vai ver que ali os acontecimentos proféticos já estão quase todos cumprindo nos nossos olhos. Parece que nós somos a geração do arrebatamento. Nós não sabemos nem o dia nem a hora. Por não saber, como nós vamos fazer? Viver todos os dias preparados. Não existe o amanhã, existe o hoje, e eu preciso ser servo do Senhor hoje, viver com ousadia e não covardia, resolver os meus pepinos e partir para cima. Eu estou com Jesus e não abro. Aleluias. Uma vida de poder requer posicionamento ousado. Eu creio que o Senhor está chamando pessoas nessa noite a se posicionar ousadamente. Sabe por quê? Porque às vezes nós deixamos de nos posicionar por medo de o que as pessoas vão achar. Por muito tempo, eu não me posicionava como um ministro do evangelho dentro da igreja. Sabe por quê, Bia? Porque na igreja que eu servia tinha muito presbítero. E eu achava, já tem muito pregador aqui.
E aí eu não me posicionava, porque eu sabia que alguém ia fazer. Louvor, gente, não está cabendo de gente lá em cima. Por que eu vou cantar? O Senhor me chamou para cantar, mas não está precisando de ninguém lá. Eu já tive esse pensamento. É errôneo. Porque Jesus não precisa de mim e de você. Ele nos dá a oportunidade de participar da glória dele. E todo aquele que ama, serve. Jesus, ele quando lava os pés dos discípulos, ele fala, vocês agora têm que fazer isso um com os outros. Então ele nos chama hoje a viver esse poder. Esse poder que esse mundo não pode superar. Aleluias, eu sinto demais a presença de Deus aqui. Será que você pode ficar de pé? Nós temos alguns minutinhos ainda, mas eu queria que você ficasse de pé. Porque nós estamos falando sobre posicionamento. E Jesus não vai pedir para eu e você fazer nenhuma coisa que Ele já não fez. Se é para servir, Ele serviu. Se é para morrer pela vida de alguém, Ele já morreu. E quando eu falo morrer, é morrer para a carne. Porque às vezes você precisa matar algo que você está vivendo que é carnal para abençoar a vida de alguém. Mate, que Jesus já morreu por mim e para você. E Ele não quer uma morte física agora. Ele quer que eu e você apresentemos o nosso corpo como um sacrifício vivo. O que é um sacrifício vivo? É um sacrifício voluntário. Pastor, me dá um exemplo. Ok, aqui está uma fornalha. Eu vou queimar o sacrifício vivo. Só que eu estou vivo. Aí eu decido pisar. Não é um Abraão amarrando Isaac em cima do altar e indo decepar ele. Isaac não tinha escolha. Hoje você tem. Eu tenho. Você escolhe pisar no altar para ser sacrificado. E você pode viver sua vida. Você pode hoje não atender o chamado que Deus está chamando você para fazer hoje. Você pode não atender o apelo e vir aqui nesse altar, orar e pedir ao Senhor empoderamento dos céus. É uma vida de decisões. Eu e você, nós decidimos, nós escolhemos a vida que nós queremos levar. E hoje, nessa noite, o Senhor está nos dando a oportunidade de escolher diferente. Uau! Deus acabou de abrir uma oportunidade para você de viver diferente. Feche os teus olhos, porque o Senhor está falando muito com você. Não dá para viver escorado em alguém. Não dá para viver a história de alguém. Não dá para viver pensando que a nossa vida é pior do que a de todo mundo. Pensando que as escolhas que nós fizemos não tem como reverter. Porque a partir do momento em que você disser um sim para Jesus, Ele faz todas as outras coisas acontecerem. Aleluia. Com os olhos fechados. Os céus estão abertos nesse lugar. O Senhor me mostra como um pasto grande, uma cerca bem no meio, e essa cerca ela começa a pegar fogo. Ela começa a pegar fogo de uma ponta e ela vem. E de um lado existem pessoas, do outro lado existem pessoas. E o alerta que o Espírito Santo nos dá nesta noite é: um dia esse fogo, essa cerca, ela estará pegando fogo de uma ponta a outra. E já não existe mais oportunidade de escolher diferente. Por isso hoje Ele está nos dando a oportunidade de escolher diferente. Antes que a última trombeta toque. Antes que Ele nos chame a viver na glória. Eu não quero ir sozinho, eu quero ir com você. Eu quero subir com toda a igreja do Senhor Jesus. Por isso hoje, se o Senhor falou ao seu coração, eu queria que você se posicionasse diante desse poder que há no nome de Jesus e falar: eu decido hoje viver diferente. E enquanto o louvor adorar, você saia do seu lugar e venha aqui à frente, que eu quero orar por você. E eu peço que os intercessores já venham aqui se posicionar do lado para orar comigo. Cante ao Senhor. Saia do seu lugar, se posicione nessa noite. Venha receber mais dos céus. Fala: Senhor, eu preciso de um empoderamento na minha vida. Eu preciso de autoridade espiritual sobre a minha vida. Isso, venha sozinho, venha com um amigo. Chame alguém para vir.
A honra e glória nós damos a Ti. Ele nos deu autoridade. Aleluia. Nada lhe fará mal, nada lhe fará mal. Seja o